Aula de sustentabilidade empresarial, tema ESG. É aquilo que enche o saco, gente. E antes de começar, gostaria de apresentar para vocês o meu chapéu do corporativismo. Então, é um meio que eu encontrei de vocês prestarem atenção na videoaula. Quando eu fizer algo utilizando este chapéu, significa que pode ser um tema muito importante para cair nas avaliações. Eu vou estar falando aqui, abrindo as cortinas, o que acontece no mundo corporativo e não somente os conceitos iniciais. É algo que você vai ouvir falar bastante durante este curso. ESG. Isso enche o saco, gente. ESG. O E é Environment, S de Social e G de Governance. E não tenta traduzir, essa sigla não existe em português. Então, dentro do mundo corporativo, das empresas, das multinacionais, relatórios, é tudo ESG, tá bom? Então, não se esqueçam o E de meio ambiente, o S de social e o G de governança. E isso aqui acabou surgindo como uma necessidade para se ter métricas para comparar empresas. Porque o que acontecia? As empresas tinham que ter algumas ações pró do meio ambiente, seja por regulação de governos ou pela própria norma daquele mercado. A parte social, porque às vezes a instalação de uma empresa traz impactos sociais, e governança para garantir que não tem ninguém roubando. Vamos colocar assim, né? Então o mercado acionário começou a ver que isso era uma demanda global. E as empresas começaram a trabalhar dentro dessas métricas para parecerem atrativas para o investimento. Então o que significa? Quando eu estou falando aqui do ESG, eu estou falando de empresas que traz algum impacto para o meio ambiente, alguma coisa que seja significativa. Então, não tente, por exemplo, entender empresas muito pequenas de escritório, coisa, o que ela pode fazer pelo meio ambiente, eu vou fazer a coleta seletiva. Não é isso, tá? Não é isso. Porque isso não representa quase nada dentro do mundo do mercado de capitais. Então, aqui começa a pensar em empresas de escala maiores. Por exemplo, indústrias de mineração, petrolíferas, é, dentro da moda também, porque você acaba utilizando tecido, você tem descarte, quase tudo aquilo que vai trazer um impacto para o meio ambiente, que eu preciso de tirar do meio ambiente, colocar num processo de transformação, e isso depois sai para o mercado, eu vou ter impacto ambiental, seja ele pequeno ou grande. O ponto aqui que vale destacar, que é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, é quando a gente está falando de inteligência artificial. Ela parece ser só informação e que isso não impacta o meio ambiente diretamente. Mas uma das grandes questões é a quantidade de água que é utilizado pela inteligência artificial. Professor, por que se utiliza água? Você precisa de refrigerar os data centers, você precisa de eletricidade, que às vezes pode ser gerado por meios hidrelétricos, e isso acaba consumindo muita água, tá bom? Então, hoje, a exceção que tem essa primeira regra que falei para vocês é basicamente essa ideia da inteligência artificial, que demanda alto poder computacional e precisa de água. Então, quando você tem um texto gerando para você ler na inteligência artificial, você está utilizando água, então você tem um impacto ambiental. O impacto social, às vezes a gente ficava preso somente à ideia que a empresa é boa, que está gerando renda, está gerando emprego, mas imagina uma indústria que vai precisar de uma área onde as pessoas estejam morando, seja, por exemplo, mineração. Vai precisar de desapropriar essas pessoas. Isso é impacto social. E aqui as empresas começam a querer mitigar esses efeitos que ela causa na sociedade com ações de voluntariado, apoio a ONGs, pautas sociais, movimentos gerais. E o G de governança está muito ligado com compliance. Se você não sabe o que é compliance, mais cedo ou mais tarde você vai descobrir ou você procura aí. Mas é basicamente fazer as coisas certas do jeito certo. Mas, do ponto de vista do mercado, é você ter uma empresa com código de ética
tão sólido que nem se você colocar a pior pessoa para dirigir ela, ela vai falir. A empresa é tão boa que se um idiota estiver à frente dela, ela vai continuar dando lucro e fazendo as coisas corretamente. Essa é a minha definição de governança para vocês, tá bom? Então você precisa de entender que esse termo ESG vai surgir para se balizar algumas informações, e eu vou escrever aqui com vocês, tá? Isso vai acontecer basicamente em mercado de capitais. E mercados de capitais são importantes porque eles captam dinheiro de terceiros. Então a pessoa ela quer colocar o dinheirinho dela numa empresa que seja confiável. Imagina se ela coloca o dinheiro dela numa mineradora que não cuida das suas barragens. Que a mineração, às vezes, você tem que lavar o minério, né? Ele gera muito resíduos e ela não cuida de suas barragens e vai lá, a barragem rompe e mata uma galera, polui o rio. Isso é prejuízo para a empresa e, consequentemente, para o seu, entre aspas, né? O seu sócio, o seu acionista. Então, dentro dessa esfera, eles começaram a criar métricas. Então, vamos lá, métricas. Só que aqui mora um grande problema. Apesar de existir métricas, as métricas não são padronizadas. Então as empresas acabam fazendo basicamente o que elas querem. Já que não tem algo além da regulação, regulação seria, tem uma lei que obriga que você tenha o acompanhamento da geração de resíduos sólidos. Ah, legal, seja municipal, federal, tal. Mas para atender este mundo, você precisa de fazer um pouco além. E o ESG obriga que você faça isso. E a métrica seria o quanto você está fazendo a mais para gerar, não é só o conservar, gerar benefícios para o meio ambiente. Ou também, né, na esfera social ou de governança. Mas e aí, como que eu consigo comparar uma empresa lá dos Estados Unidos, país de primeiro mundo, com uma empresa aqui do Brasil? Não tem como, né? São mundos muito diferentes, é dinheiro diferente, ecossistemas diferentes, posições sociais diferentes. Então, apesar de ter sido criado para ter métricas, o maior ponto falho do ESG é não ter métricas padronizadas. Olha só, é um paradoxo, né? Então, apesar disso existir, o que as empresas acabam fazendo, né? Você tem aqui relatórios de sustentabilidade. Quando você vai investir numa empresa, você pode entrar no site dela, se ela for de mercados abertos, e vai ter uma parte em português, RI, que é a relação com investidores. E ali eles vão colocar seus balanços patrimonial, balanço contábil, indicadores de retorno sobre o investimento, retorno sobre o caixa, aquele negócio todo que você já conhece de contabilidade. Então, essa parte do relatório de sustentabilidade, ela vem como um P a mais. Então, olha só, eu sou uma empresa boa, eu dou lucro e cuido do meio ambiente, cuido da parte social e eu tenho governança, você pode investir aqui. Então, as empresas produzem esses relatórios de sustentabilidade. Mas aí aqui temos um problema novamente. E o problema é que esses relatórios de sustentabilidade não são padronizados. O que é a magia da contabilidade? É que existe padrão, tem a forma de ser feito, tem a receitinha. E como não é padronizado, algumas empresas elas podem fazer o que a gente chama aqui de greenwashing. Acho que é isso mesmo. Então, o que acontece? Elas fingem que estão fazem propaganda sobre as suas ações pseudo em prol do meio ambiente social e de governança. E aqui no Brasil a gente temos exemplos à torta e à direita. Mais recente agora temos a Americanas, que foi uma empresa que tinha auditoria externa e mesmo assim a governança
lá embaixo. Fraude de 40 bilhões, né? Temos empresas que poluem o meio ambiente à torto e à direita e depois faz o marketing que está plantando árvore na Amazônia. Isso de fato está compensando o que elas estão fazendo? A maioria das pessoas não tem a capacidade técnica para conseguir diferenciar isso. E aqui entra ainda a questão do marketing. Então eu vou convidar vocês a fazer um exercício que é olhar o que a gente chama de selo verde. Então, muitos produtos que você pega, supermercado, seja lá o que for, ele vai ter, quase todos têm um selinho mostrando que ele é ambientalmente correto, que tem alguma ação ambiental. Mas o que acontece? Muitos desses selos são falsos. E eu falo porque eu já trabalhei com design gráfico e eu já trabalhei criando um selo. E o selo era só daquela empresa, então ela mesmo se dava aquele selo. Isso parece um tanto quanto suspeito, você não acha? Então esse é um dos grandes problemas, né? Nós temos empresas que se vendem como boas do ponto de vista sustentável, mas quando você olha na realidade, não é bem essa a história. Então, além dessas que a gente já citou, nós temos também exemplos, como por exemplo, o programa de diversidade, que é incluir pessoas, e nós vemos que isso às vezes está muito atrelado ao poder político vigente no momento. Nós temos aqui como exemplo o código de ética e o compliance, que eu já falei para vocês. Imagina o código de ética, o jeito de se lidar com os colaboradores da empresa. Aí no papel é lindo e maravilhoso. Só que aí no dia a dia é meta em cima de meta a qualquer custo. Se não bater a meta, flua. As pessoas têm um monte de benefícios, né, mas vivem doentes. Então, quer dizer que não funciona. E aqui você começa a perceber que parece uma coisa para, prestem atenção, a realidade de primeiro mundo, né? Por que o primeiro mundo cobra tanto a sustentabilidade aqui no Brasil? Porque eles já fazem, eles não têm tantos problemas para se preocuparem. Então, quando a gente olha do ponto de vista social, os governos mesmo não possuem muitos problemas se comparado a uns países de desenvolvimento. Então, a Europa, por exemplo, não compra produtos do agro brasileiro porque se utiliza defensivos agrícolas, como glifosato, alguma coisa assim, né? Pela marca registrada Roundup. Então, eles não utilizam isso lá. Então, eu não quero comer isso, eu não vou comprar de um país que utiliza isso. Então, você começa a perceber que se perde mercados, principalmente do primeiro mundo, que é que também os que estão dispostos a pagar mais. Então, a gente tem mais alguns detalhes, que é, por exemplo, o que faz não acontecer o ESG na prática. Então, uma coisa é a curto prazo. A empresa que está precisando de melhorar os seus indicadores financeiros, ela está até devendo. Você acha que ela vai se preocupar ativamente com o meio ambiente? Não vai. Só que isso não acontece porque no curto prazo também não se tem resultado. Se ela vai lá e refloresta uma área, quanto tempo vai demorar para aquilo estar visualmente feito? É anos, é muito tempo. E aqui é onde que entra, às vezes, pulo do gato. A galera vem aqui no social, porque o social também abate imposto de renda. Então eu vou ajudar as pessoas pobres para compensar que eu sou uma empresa de merda. E isso acontece à torta e à direita. E isso, às vezes, acaba sendo muito mais barato. É mais barato para a empresa ir lá e fazer uma ação de voluntariado com uma ONG do que ela colocar dinheiro para recuperar uma área que foi degradada ambientalmente. A questão do custo. Nossa, nós vivemos num país onde é imposto, é custo Brasil, as coisas estão lá em cima. Então eu vou comprar um produto, falando como empresa, de um fornecedor que me dê menor custo, porque eu preciso de diminuir o meu custo para aumentar a minha margem de lucro. Eu vou comprar um produto que é mais caro, certificado corretamente,
se as pessoas não pagam a mais por isso. Aqui é um grande ponto de discussão. As pessoas conseguem reconhecer o valor da sustentabilidade enquanto sociedade culturalmente? Você compra uma roupa que ela é sustentavelmente correta, sendo mais caro? Eu não compro. Eu não compro. Então, o que as empresas começam a querer fazer, tá? Exemplo, atrelar duas coisas. A redução de custo e ESG. Então, por exemplo, ESG, empresas começam a, por exemplo, reciclar tecido. De algumas lojas você já pode ver a etiquetinha, isso aqui é feito com tanto de tecido reciclado. Ah, isso é legal, porque reduz, né, a emissão de resíduos para o planeta. Mas não é só isso, não é porque eu vou fazer bem para o planeta. É porque isso faz bem para o custo da empresa também. Então, quando você começa a ver isso de uma forma sistêmica, ou seja, ver o todo, o ESG começa a fazer sentido quando ele impacta a empresa de alguma forma. Seja ela positivamente, como esse exemplo que acabei de citar, ou negativamente quando ela não faz e os investidores deixam de colocar dinheiro nela por causa disso. E então a gente entra aqui no finalzinho, que é o papel do profissional enquanto dentro dessa esfera de ESG. Então, a primeira coisa é essa que eu acabei de citar. Ter uma visão sistêmica, ter uma visão do todo, não abandonar a operação, onde tem que se reduzir custo, sim. Em outras disciplinas, como administração da produção, você vai ver que é necessário que se reduza custo para que se melhore a sua margem de lucro, porque quem precifica as coisas é o mercado. Quando você tem essa visão sistêmica, você passa a fazer parte de um grupo que toma decisões, como já comentei de uma maneira geral na aula de sustentabilidade empresarial, e isso vai ficando cada vez mais claro que vai saindo da ideia de ser só bonitinho no papel e começa a ter algum impacto real para os mercados. Então, quando você começa a perder dinheiro porque você não parece ser uma empresa, entre aspas, né, verde, as empresas começam a fazer ações para que consigam se parecer. Isso ficou antiético, né? Para que elas sejam empresas sustentavelmente corretas. Então, o profissional ele precisa de entender essa diferença e ter esse jogo de cintura. Dentro do ambiente empresarial, o que vai acontecer? Você vai chegar lá e falar assim, olha, precisamos certificar os nossos fornecedores para conseguir que eles sejam também sustentavelmente corretos. Porque não adianta você ser sustentavelmente correto e o seu fornecedor, ele é um cara que polui o meio ambiente. Então, ele está dentro da cadeia de suprimentos. Só que isso demanda dinheiro, né? Eu vou precisar de treinar o meu fornecedor. E o jogo de cintura é o administrador que vai ter que fazer esse meio de campo para conseguir investir, gerar um gasto e trazer um retorno que não vai ser tão ao curto prazo. Então, quando você aprende a lidar com isso, você começa a ganhar maturidade nas discussões estratégicas, não só de curto prazo. Fechando a aula, pelo amor de Deus, não confundam ESG com fazer separaçãozinha de lixo no escritório, não confunda só o social com fazer uma doação de roupas para uma campanha de uma ONG e a governança só lá os valores e missão da empresa. É muito mais do que isso. E o muito mais do que isso você vai aprender estudando e lendo, não é mesmo? Eu agradeço a atenção de vocês, meu muito obrigado e até mais.